Olá, professores e alunos! Começamos hoje com uma curiosidade. Você sabia que a palavra música deriva de musa? Ou seja, que a canção é um fruto da mulher inspiradora? Esse é apenas um dos muitos fatos interessantes que o livro Musas e Músicas, A Mulher por Trás da Canção, de Rosane Queiroz, nos revela. A obra mergulha nas mulheres reais que inspiram letras relevantes do cenário musical brasileiro e ainda traz entrevistas com elas. A autora nos revela 13 musas consagradas em músicas de sucesso, de Tom Jobim a latino, explicando os motivos pelos quais viraram inspiração aos compositores. Em seguida, ela nos traz entrevistas com essas mulheres na atualidade, em que contam sobre a experiência de terem se tornado musas inspiradoras e também sobre relações com os compositores. No fim, ela também elenca, no penúltimo capítulo do livro, 10 musas fugazes e, no último, outras 10 musas fictícias. Pelas páginas, há histórias e letras de músicas citadas e muita informação de enorme interesse sobre elas. É um saboroso passeio por uma das mais relevantes modalidades artísticas brasileiras, a nossa música, consagrada em todo o planeta. Rosane Queiroz é jornalista com vasta experiência em edição de grandes revistas, produtora de conteúdo e consultora editorial. É também autora de outras obras literárias. Neste livro, ela traz uma interessante composição entre o texto jornalístico e a poesia musical, utilizando-se do jornalismo para nos contar sobre as fontes inspiradoras da poesia descrita em músicas. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e outro não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o convencimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Assim, a literatura é muito baseada na imaginação de quem escreve, já a não literária se baseia mais nos fatos. Mas o que é literatura e de onde vem? A origem da palavra literatura vem do latim, litera, que significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da antiguidade clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais, que contêm histórias e personagens criados a partir da imaginação. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram e personagens que existem na vida real. Há 3 grandes divisões entre os gêneros literários: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como a palavra cantada e se caracteriza por textos poéticos de caráter sentimental, que traz as emoções do poeta. O gênero narrativo é a palavra narrada e traz a história de personagens situados em um tempo e espaço. Já o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. A obra que estamos apresentando aqui mistura com sucesso 2 desses gêneros. Vamos conhecê-los? Musas e Músicas, A Mulher por Trás da Canção, mistura de forma muito interessante 2 tipos de gêneros literários. O narrativo, que traz várias histórias e personagens inseridos em tempos e espaços, e o texto lírico, que a autora retrata por meio das inserções de letras de músicas variadas, que analisa com seu texto narrativo. A narração do livro não é ficcional, é jornalística, ou seja, a autora narradora traz informações factuais sobre o tema que discorre. Mas cabe aqui a pergunta: sendo jornalístico, o livro pode ser literário? Sim, o livro é, aliás, um bom exemplo de jornalismo literário, uma modalidade da literatura em que o texto informativo ganha contornos de literário, com características estéticas e mais subjetividade, figuras de linguagem e narração envolvente. Enquanto o jornalismo noticioso traz uma linguagem bastante focada na objetividade e na clareza, o jornalismo literário traz uma estrutura mais livre, inserindo as ferramentas da ficção, ainda que com fatos que realmente aconteceram. Outra diferença é que o jornalismo noticioso é impessoal, enquanto o literário pode ter um narrador mais participante, até em primeira pessoa. Dentro da narrativa de fatos do livro, há também entrevistas, uma ferramenta muito importante do jornalismo, por meio das quais a autora traz as palavras das musas inspiradoras abordadas na obra.
Nessa interação entre a poesia musical e o jornalismo literário, entre a palavra escrita e a poesia cantada, a autora nos convida a uma rica construção que mistura gêneros e nos traz informações e sentimentos aflorados. Esperamos que todos tenham uma ótima leitura.